Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de aproveitar esse momento, uma vez que estamos falando sobre família, né? E mais voltado para os filhos. Eu gostaria de trazer uma palavra hoje que está relacionada a essa realidade. E nós vamos, a partir de um texto da Escritura, partir para outro. A partir de 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, nós vamos ver um fato na vida de Davi. Mas antes eu gostaria de orar com os irmãos mais uma vez, pedindo que o Senhor fale ao coração da sua igreja. Senhor, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui com esses irmãos e de termos o privilégio, Senhor Deus, de trazer a Tua palavra, Senhor, ao coração da Tua igreja. Senhor, fala ao nosso coração, abre, Senhor, o nosso entendimento, nos sensibiliza diante, Senhor, do poder do Espírito Santo, Senhor, por meio da Tua palavra, nos dando sabedoria, Senhor Deus, chamando a nossa atenção para determinadas coisas que às vezes não conseguimos perceber, mas que são tão importantes na vida cristã e que o Teu Espírito Santo, Pai, quer, através dessas coisas, ó Senhor, nos mostrar um caminho mais excelente, Senhor, uma sabedoria que é divina, Pai, e que alcança, Senhor, profundamente, Senhor, a nós e aos nossos filhos. Fica, Senhor, com o Teu povo e fala ao nosso coração através da Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nesse tempo que a gente esteve aqui, a gente viu alguns textos das Escrituras que falam, de como deve ser o lar cristão. E a Escritura nos mostra isso. A gente viu o Salmo 127, não vimos o Salmo 128, mas foi citado o Salmo 127, Efésios, capítulo 5, verso 21 ao capítulo 6, 9, como foi lido. Esses e outros textos nos mostram como a família da fé, ela deve andar. Como nós devemos, a partir dos nossos relacionamentos dentro do nosso lar, no nosso âmbito, apresentar a imagem de Deus em nós. Eu gostaria de, a partir de 1 Pedro capítulo 3, 7, que foi um texto também usado em algumas preleções nossas, na sua primeira parte, quando diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. E por mais que esse verso esteja se referindo aos maridos, todos nós precisamos ter esse envolvimento no lar, tanto o homem quanto a mulher. E os filhos devem participar ativamente da vida comum da família. Aqui, como eu expliquei anteriormente, temos uma tradução idiomática, porque literalmente seria: maridos, habitai com as vossas mulheres. Mas a tradução, ou seja, o que isso quer dizer é bem isso que o nosso texto está dizendo aqui: vivei a vida comum do lar. E ele chama os homens, e eu quero estender isso a todos nós, a viver essa vida com discernimento. E discernimento significa um conhecimento mais profundo, perfeito, mais amplo. Também significa a capacidade de uma pessoa avaliar coisas com bom senso e clareza, de compreender situações e separar o que é certo do que é errado. E eu não sei se eu falei isso, mas para que você tenha discernimento sobre uma determinada situação, você precisa viver essa situação. Não percebam como essas coisas estão relacionadas. Maridos vivem a vida comum do lar com discernimento. O envolvimento familiar é essencial para termos esse discernimento. E nós precisamos perceber que a falta desse discernimento para nós pais, ela é muito prejudicial, e esse discernimento ele vai nos trazer, que é um discernimento bíblico, sabedoria na condução e discipulado dos nossos filhos. Nós citamos Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, que é a comissão ali dos discípulos do Senhor Jesus, dos apóstolos. Isso serve para toda a igreja, mas esse discipulado, essa comissão começa dentro de casa. E muitas vezes nós esquecemos que esse chamado é a todos os crentes e que ele começa dentro do nosso lar. E que esse chamado é feito pelo poder também de Deus. A partir disso,
eu gostaria de apresentar uma situação familiar vivida por Davi, que pela sua falta de habilidade, pela sua falta de discernimento em uma situação específica, ele contribuiu para a ruína da sua família. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para quem era Davi. Quem era Davi, segundo as Escrituras? Davi era um homem segundo o coração de Deus, diz as Escrituras. Lá em Atos capítulo 13, no verso 22, Paulo dando um testemunho ali em Antioquia e falando de Cristo, ele cita Davi, e ele diz assim: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Essa é uma declaração de Deus a respeito de quem era Davi, um homem segundo o coração dele. Lá no Salmo 89, verso 20, nós vemos aí Davi como um tipo de Cristo, quando ele diz assim: encontrei Davi meu servo, com o meu santo óleo ungi. E em 1 Samuel capítulo 13, verso 14, a palavra de Deus diz assim, na escolha daquele que deveria ser o rei de Israel, ele diz assim: já agora não subsistirá o teu reino, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja o príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Isso o profeta Samuel falando com Saul. Veja como a Escritura fala de Davi: um homem segundo o coração de Deus, um servo do Senhor, um homem que agradaria, que agradava a Deus. E aí nós olhamos para o testemunho também da Escritura a respeito dele, quando Samuel vai à casa de Jessé, por ordenação, por ordem do Senhor, e vai ali ungir o futuro rei de Israel. E lá em 1 Samuel capítulo 16, verso 7, ele diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Quem era Davi? Davi era um homem piedoso. Davi era um homem que amava o Senhor. Davi, ele, na história da redenção, ele é um tipo de Cristo, ele é o rei de Israel, ele representa Cristo, nas suas funções. Davi era um homem que amava o Senhor, que o temia profundamente. E nós temos escritos salmos, por exemplo, Salmo 51, verso 10, quando ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E aí, continuando nesse salmo, ele diz assim, verso 15 a 17: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases sacrifícios, o contrário te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifício agradável a Deus são um espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Esse que fala isso era esse homem que tinha esse coração quebrantado. Era um homem que tinha o desejo de ser sempre renovado o Espírito do Senhor nele. Era um homem temente ao Senhor. Era um homem que amava o Senhor. E em diversas situações da sua vida demonstrava esse temor. Por exemplo, numa situação em que ele se encontra com Saul se encontra desprotegido, o perseguia e queria matá-lo injustamente. E lá em 1 Samuel capítulo 24, versos 6 e 7, Davi tem a oportunidade de se vingar daquela injustiça. Mas veja o que ele diz. Disse aos seus homens, porque os seus homens disseram: olha, Deus entregou Saul na sua mão, agora é a sua chance. E ele diz assim: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Perceba a atitude desse homem, o que ele entende a respeito, não somente da sua situação, mas de quem era Deus. Da soberania de Deus, do poder de Deus. Ele era um homem que foi constituído antes mesmo de ser rei, como rei. Ele tinha essa noção que ele iria assumir o trono de Israel. Mas o momento em que ele vive é um momento totalmente contrário a essa realidade. Ele não tem pressa de fazer a vontade de Deus. Ele deixa que o Senhor conduza todas as coisas.
E há uma situação também que me chama muito a atenção na vida de Davi, quando ele está fugindo de Israel por causa da perseguição de Absalão. E lá em 2 Samuel, capítulo 16, versos 5 a 14, nós vemos essa situação. Simei, que era um descendente de Saul, praguejando contra ele, Davi com o seu exército, com seus generais assim à frente, com uma tropa à frente, e aquele homem xingando, dizendo impropérios, tacando pedra. E a atitude de Davi, ela é uma atitude de um homem que teme ao Senhor. E ele diz assim, eu prefiro ler o texto para termos a noção de quem esse homem realmente era em Cristo Jesus. Ele diz assim: tendo chegado o rei Davi a Baurim, 2 Samuel 16, 5 a 14. Eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos. Ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei, amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial. E o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de seu filho Absalão. Este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisai, filho de Zerua, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar. Pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem diria, por que assim fizeste? Disse mais a Davi, a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda esse benjamita. Deixai-o, que eu amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor lhe orará a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, também Simei, e ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando e atirando pedras e terra contra ele. Esse era Davi, um homem temente a Deus, mas mesmo assim, a ruína chegou na sua casa. Ele poderia ter evitado um grande mal. Entretanto, ele não vê o que está acontecendo debaixo dos seus olhos. Ele não vê o que está acontecendo na vida dos seus filhos. Ele não consegue perceber, ele não teve discernimento e nem habilidade para tratar dessa situação. E eu gostaria que nós abríssemos, porque esse texto que será trabalhado aqui, 2 Samuel, capítulo 13, verso 1 até o capítulo 14. Mas nós vamos ler só os primeiros 23 versos. Eu gostaria de ler com os irmãos e tirar aqui algumas lições, por essa falta de, muitas vezes, a nossa falta de discernimento dentro da nossa casa, por não conhecermos os nossos filhos, não estarmos com os nossos olhos atentos, e muitas vezes não pedirmos sabedoria que vem de Deus para lidar com as situações do dia a dia dentro da nossa própria casa. Às vezes nos esquecemos disso. E se eu fosse perguntar aqui, quem dos irmãos, como pai, como homem do lar, já chegou diante do Senhor em suas orações: Senhor, me dá sabedoria para conduzir a minha família e os meus filhos? Eu com certeza teria poucos que levantariam a mão. Às vezes nós não temos a noção da responsabilidade e da grande tarefa que temos diante de nós. Diz assim a palavra do Senhor: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagreces dia para dia, ó filho do rei, não mudirás?
Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele esteve deitado. Tomou ela massa, o amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Aminon: fazei retirar a todos da minha presença, e todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: traz a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizeram e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela disse: não, meu irmão, não me forces. Por que não se faz assim em Israel? Não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel? Agora, pois, peço que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela dizia, antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois, Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela, que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Aminon: levanta-te e vai-te embora. Então ela disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém, ele não a quis ouvir. Chamou a seu moço que o servia e disse: deita fora esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas, filhas do rei. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça, se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem, porque odiava Aminon, por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Passado 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que teu servo faz a tosquia, peço que com teu servo venha o rei e seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos para não te sermos pesados. Estou com ele, Absalão, porém ele não quis ir, contudo o abençoou. Então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: por que iria ele contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri a Aminon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena, sede fortes e valentes. E os moços de Salomão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Perceba essa história. É uma história familiar, uma trágica história familiar. Perceba Aminon, que está enamorado por a sua irmã, e ele sofre por isso. E Davi não tem sensibilidade, discernimento nessa situação de perceber o que estava acontecendo com seu filho Aminon. É interessante nós observarmos aqui o texto da Escritura, nos primeiros versos, do verso 1 a 4, no verso 2 ele diz assim: angustiou-se Aminon por Tamar, e de tal forma que ele adoece, e que o seu amigo próximo, Jonadab, percebe. Jonadab percebe que tem alguma coisa errada com Aminon. E ele diz assim: angustiou-se Aminon por Tamar a ponto de adoecer. E esse amigo diz assim a ele: por que te emagreces dia a dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Perceba que Davi vê
ou provavelmente deveria ter visto o sofrimento do seu filho, vê que alguma coisa está acontecendo. E parece que o texto aqui não diz nada, e provavelmente por não dizer, deve ter sido essa a atitude de Davi, de deixar as coisas como estavam. De não chegar perto daquele filho de Aminon e perguntar: meu filho, o que está acontecendo com você? Por que você anda assim? E pastorear o coração daquele jovem. Ele não consegue perceber a inquietação de Aminon. Ele que é pai, que está próximo, que deveria estar próximo, que deveria ser como um amigo, não consegue. E pela falta de percepção de Davi, ele agrava a situação. Por quê? Porque cria-se uma trama. Veja aí no verso 6 e 7. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: peço que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. É interessante como facilmente Aminon consegue ludibriar o seu pai. Como ele não tem sensibilidade de perceber do que está acontecendo, de que aquela doença, ou aquilo que ele estava tendo ou sentindo, não tinha na realidade um sentido, uma profundidade, era algo fácil. E por causa dessa falta de percepção, a situação de Davi, a situação se agrava. Mas não para por aí. Por quê? Porque depois do acontecido, parece que Davi não tomou nenhuma atitude diante daquele caso infame. Ele se omite. Veja os versos 21 a 23. Ouvindo o rei todas essas coisas, muito se acendeu a ira e não se diz mais nada. Porém Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem, porque odiava Aminon, por ter este forçado a Tamar sua irmã. Passado 2 anos, perceba a narrativa. Veja aqui, Davi se ira, mas não faz nada, e a ira dele era justa. O que ele deveria ter feito nessa situação? Ele deveria ter exercido um papel de pai, um papel de juiz, e julgar entre esses irmãos e trazer a punição com relação ao erro. Agir de uma forma sábia, redimindo aquela situação. Mas o que ele faz? Ele fica com raiva, ele se ira, mas não toma nenhuma atitude. E o texto é tão interessante que ele fala assim: passado 2 anos. A ideia é de que nesse tempo todo, Davi não se manifestou. Davi não falou com nenhuma das partes. Davi não consolou o coração dos seus filhos. Não trouxe disciplina, não trouxe repreensão, não trouxe correção. E percebam que essa atitude de Davi cria um ódio alimentado por seu irmão Absalão, e esse ódio com certeza não somente por causa da situação, mas porque a situação não foi resolvida. Não houve punição para Aminon, o que poderia ter aplacado a ira de Absalão. Tamar também não foi consolada pelo pai, por causa do ultraje que sofreu. E quando nós olhamos uma situação como essa, e trazemos isso para a nossa realidade, nós estamos vendo aqui que nós não podemos nos omitir diante dos erros dos nossos filhos. Tenham eles a idade que tenham. Por quê? Porque nós podemos estar contribuindo para coisas piores. Problemas não tratados sempre vão trazer mais problemas. E mais uma vez aqui Davi, agora com relação a Absalão, não desconfiou da atitude do seu filho, de uma atitude vingativa no coração de Absalão. Ele deveria perceber que o seu filho tinha essa tendência. Nós precisamos estar de olho nos nossos filhos para perceber os pecados ou tendências que os nossos filhos têm em determinados comportamentos. Todos nós somos pecadores, todos nós pecamos e caímos em muitas coisas, mas existem em cada um de nós vamos dizer assim, uma sensibilidade, seria a palavra, a determinados pecados.
ou fragilidade com relação a determinados pecados. Parece que Absalão era um homem vingativo. E Davi não teve a preocupação de trabalhar essas questões na vida do seu filho. Esses dias eu estava conversando com desses nossas palestras com alguém sobre isso. E eu falei que essa pessoa veio conversar comigo sobre esse tema específico. Eu falei de uma experiência que eu tive com meu filho mais velho, o Lucas. Ele era bem pequenininho e a gente ia para o seminário jogar futebol. Eu, ele, o irmão mais novo dele, Israel, enquanto a Simone ficava em casa, né, com os outros dois, que eram bem menores. Tá? E aí eu ia estudar e deixava eles brincando lá, e muitas vezes ia para lá para brincar com eles, que era um lugar bem amplo e tal, levava eles de carro, a gente fazia uma farra. Aí jogávamos bola. E eu, lógico, sempre deixava eles ganharem. E teve um dia que eu percebi que o Lucas ficou irado, porque ele estava perdendo, e ele perdeu a paciência. Isso bem pequenininho, eu percebi, não, peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, ele precisa aprender a perder, porque nós perdemos mais do que ganhamos na vida. A vida é assim, é muito fácil ganhar, é muito fácil aprender a ganhar, mas aprender a perder, aí é que a coisa fica difícil. Eu falei, eu preciso tratar o coração dele com relação a isso. E a partir dali, comecei a tratar o coração dele naquele pecado específico. É lógico que outros filhos tinham outros problemas e que, ao serem detectados, nós íamos trabalhar no coração daqueles nossos filhos concernente àquele problema na sua vida. Imagine um homem na idade que ele tem hoje, ser uma pessoa que não consegue, não aceita não aceita perder, não aceita estar em segundo, ou às vezes em segundo plano, numa situação que causa na vida de um homem como esse. Os problemas que eles vão ter na vida, e principalmente os problemas na fé. Porque se nós olharmos os grandes profetas, os grandes servos de Deus, todos eles, aos olhos do mundo, saíram perdendo. Foram mortos. Passaram ao fio da espada. Abandonaram uma vida de conforto por causa do reino de Deus, como Moisés. Mas parece que Davi não percebeu isso. Davi não teve sensibilidade, sabedoria, e mais uma vez não desconfia da atitude ou da intenção de Absalão. Como diz aqui, 2 Samuel 13, 23 a 27. Passado 2 anos, Absalão, perceba como ele guardou isso no coração. Não é só a atitude inerte de Davi ou a sua omissão, mas também a atitude de Absalão em guardar aquilo no coração. Tosqueava em Baal-Azor, que está junto de Efraim, e convidou todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que o teu servo faz a tosquia, peço que com o teu servo venham o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos para não te sermos pesados. Estou com ele, Absalão, porém ele não quis ir, contudo o abençoou. Então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco a Aminon, meu irmão. Porém lhe disse o rei: por que iria ele contigo? Aqui ele já deveria desconfiar de alguma coisa, mas ele foi ingênuo. E Absalão insiste com ele e deixa com que Aminon vá, e mais uma vez, por causa da falta de sensibilidade de Davi, por causa da falta de discernimento dele, de conhecer a situação, de conhecer o seu filho, de perceber melhor dentro da situação, mais uma desgraça acontece na vida da família. As consequências da nossa falta de sensibilidade do lar, de conhecermos os nossos filhos e de nos envolvermos com seus problemas e tomarmos decisões acertadas, pode nos levar a lamentar muito depois. E é o que acontece. É o que acontece porque, pelo relato bíblico, Aminon é assassinado.
E olhe mais uma vez o que acontece. 2 Samuel 13, 37 a 39. Absalão, porém, fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi pranteava a seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu, indo para Gesur, onde esteve 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. Davi devia ter percebido o que estava acontecendo debaixo da sua casa, debaixo do seu teto. Ele deveria conhecer seus filhos para poder pastoreá-los. E quando nós olhamos essa situação, eu poderia dar muitos exemplos de homens que erraram e exemplos de muitos outros pais que cometeram erros e que acertaram também na Escritura. E eu poderia aqui dizer de Josué, quando ele diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué provavelmente deve ter tido pais que orientaram eles no caminho do Senhor. Os pais de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não aparecem nessa história. Mas a firmeza, a postura deles e a fidelidade a Deus deles provavelmente vieram dos ensinos e da postura e do ensinamento dos seus pais. Eu me impressiono com a fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, falando ali com o rei, quando ele diz assim: se Deus quiser me livrar, ele me livrará, mas fica sabendo, ó rei, eu não vou me dobrar, eu não vou adorar essa imagem, escultura. A atitude firme daqueles homens, mostrando a sua integridade, mostrando a sua postura diante de Deus e dos homens. E aonde que ele aprendeu isso? Provavelmente dentro de sua casa. Não foi isso que nós estudamos? Deuteronômio capítulo 6, verso 1 e seguinte. A ordenança de Deus aos pais a inculcarem, a colocarem no coração dos seus filhos os mandamentos e as leis do Senhor. Eu poderia citar Timóteo, em que Lloyd e Eunice são citadas por Paulo, por aquelas que deram a instrução. Timóteo tinha um pai que não era judeu, ele era grego. E com certeza, porque o texto da Escritura vai dizer isso, a sua mãe e a sua avó ensinaram Timóteo no caminho do Senhor, e ele se tornou um ministro do Evangelho, um homem firme, um homem que amava o Senhor. E o que podemos dizer de Moisés? Arão e Joquebede, que eram seus pais, a atitude dela, confiando em Deus, fazendo o que ela fez, colocando ele ali naquele rio, naquele cesto. E a sua perspicácia e sabedoria de ser a pessoa que iria criar aquela criança, porque ela criou aquela criança. E Moisés, apesar de ser um egípcio, adotado, ele aprende a lei e os mandamentos de Deus. E a firmeza que ele tem, a postura que ele tem, apesar da sua fraqueza. Hebreus vai dizer, que ele preferiu sofrer com o povo de Deus do que viver na abundância, no meio do pecado. E todos esses homens mostraram a disposição e a fé de seus pais. E muitos desses anônimos. E nós poderíamos também citar os filhos de Corá, que compuseram salmos belíssimos, como o Salmo 42, 44, verso 1 e 2, que demonstra o seu aprendizado com seus pais, quando diz assim: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos nossos pais, que nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias, como por tuas próprias mãos desposastes as nações e estabeleceste, oprimiste os povos, e aos pais destes largueza. Esses relatos estão à nossa disposição para que com ele aprendamos. E não tenhamos que trilhar os mesmos caminhos, acertando onde irmãos mais piedosos do que nós erraram. E seguindo o bom exemplo desses irmãos que, pela graça de Deus, conduziram os seus lares com sabedoria, nós não podemos deixar de instruir, exortar, admoestar e amar nossos filhos. Nós somos guardiões deles, pois estamos velando pelas suas almas. O escritor de Hebreus, lá em Hebreus capítulo 13, verso 17,
ele vai dizer assim: obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Por mais que esse texto se refira a pastores e mestres da igreja, sabemos que nós, como pais, temos a responsabilidade de pastorear o coração dos nossos filhos. Há uma semelhança aí na relação pastoral do pastor com a igreja, do pastor com as ovelhas de Cristo, do pai, dos pais com seus filhos. E da mesma forma que Cristo é o pastor da sua igreja, você, pai e mãe, pastoreiam os seus filhos no caminho do Senhor. Esses dias eu estava falando sobre esse tema, e a oração sacerdotal é uma oração pastoral, é uma oração paterna. O Senhor Jesus dizendo que estava guardando todos os seus, e a sua preocupação que agora ele estava indo para o Pai pedindo que o Espírito Santo viesse e estivesse continuando a sua obra no coração deles. Ele diz assim: eu os amei até o fim. Até o último dia. Eu olho para minha família, olho para os meus filhos, e é a mesma coisa que eu digo. A minha oração é que o Senhor esteja protegendo, cuidando e conduzindo cada um deles nos seus caminhos. Nós precisamos perceber a importância da família na vida da igreja. Entender que nós, pais, somos chamados a pastorear nossos filhos. Nosso lar é um pequeno rebanho e você tem essa responsabilidade diante de Deus de amar, de se entregar para a sua família, para os seus filhos, como Cristo fez com a igreja. É como se a salvação deles dependesse de vocês, e que vocês derramassem suor e sangue para que os seus filhos viessem a conhecer a Deus. E eu gostaria, queridos, de concluir chamando atenção para alguns pontos importantes que tocam a nossa experiência no lar. E a primeira coisa, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, para que eles possam perceber que a falta de percepção com relação aos nossos filhos agrava as situações vividas no lar. Nossos filhos, a Escritura diz que o homem nasce em pecado. Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Nossos filhos são pecadores. Por mais que você olhe para aquela coisinha bonita, aquela coisinha linda, frágil, que muitas vezes demonstra uma pureza e uma simplicidade que é característica de uma criança, mas o mal está no coração dela. Ela nasceu na iniquidade. Ela é um pecador que precisa se arrepender do seu pecado e ser redimida pela graça de Deus. Nós precisamos ter essa percepção com relação, não somente às coisas negativas com relação aos nossos filhos, mas às positivas. Mas no caso aqui, ver os erros, perceber as falhas, perceber aonde precisamos trabalhar no caráter dos nossos filhos, para que eles se tornem perfeitos, ou seja, diante do Senhor, amadurecidos. E não ser como Davi, que não percebeu a inquietação de Aminon e nem o seu ardiloso plano. Nossos filhos já nascem em pecado e precisam desesperadamente ser corrigidos, independente do tipo de temperamento. Eu estava dando um exemplo aqui do meu filho mais novo, Davi, dos homens, como ele era um docinho, mas como ele era mau o seu coração. Uma vez ele chegou para o meu sogro, ele era pequenininho, aí ele disse assim, que ele batia num menino lá da escola, chamado Levi Viana, à toa. Ele tinha uns 4, 5 anos, eu acho.
Aí o meu sogro perguntou assim, por que você bate nele? Porque ele é pobre. Que gracinha, né? Mas mostra o coração pecaminoso de uma criança. E nós precisamos perceber isso, precisamos tratar o coração dos nossos filhos, precisamos pastorear os nossos filhos, por isso precisamos conhecê-los profundamente. E esse conhecimento só vem com o quê? Com a intimidade, com o envolvimento, com a vida comum. Não é à toa que Deuteronômio vai dizer, assentado pelo caminho, ao levantar, ao deitar, é uma vida comum, é um discipulado. Nós precisamos perceber que o nosso relacionamento com os nossos filhos, a vida familiar, é um discipulado. Nós precisamos viver com eles, precisamos conhecer a realidade deles e precisamos pastorear esses nossos filhos, porque eles precisam de redenção, eles têm a necessidade de Cristo. E não sermos pais permissivos. Veja o que Provérbios capítulo 23, verso 13 e 14 vai dizer. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios 22, 15 vai dizer assim. A estultícia, estupidez, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Davi deveria ter agido, Davi deveria ter corrigido, Davi deveria ter disciplinado seus filhos, mas ele não fez isso. Ele negligenciou isso. Ele viu o que estava acontecendo, mas não agiu. E me dói muitas vezes na alma quando eu ouço um pai ou uma mãe dizer que nunca precisou corrigir seu filho. Eu nunca precisei bater no meu filho, eu nunca precisei corrigi-lo com vara. E quando eu vejo isso eu me entristeço, porque essa pessoa mostra que não entende o que é a disciplina do Senhor. Por quê? Porque a disciplina do Senhor visa atingir a alma da criança e não somente comportamentos. E mostra também que ela é totalmente passiva diante de situações que exigem correção. A Escritura vai dizer, em Provérbios capítulo 23, 14, tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. A disciplina que o mundo apresenta não está interessada na alma dos nossos filhos, mas sim em comportamentos apenas. Por isso, o máximo que ela pode produzir é um homem hipócrita que vai reprovar aquilo que aprova, como diz Paulo, lá em Romanos capítulo 2, versos 21 a 23. Mas nós não podemos ser assim. Nós precisamos pedir do Senhor sabedoria. Precisamos estar atentos aos nossos, olhar os nossos filhos como um alvo da graça de Deus. E agir na vida de cada um deles conforme as suas necessidades. Uma outra situação que eu gostaria de chamar a atenção aqui dos irmãos é não tomar nenhuma atitude de reprovação e correção diante dos erros cometidos. O que aconteceu com Davi? Davi não fez nada para reparar em seu filho o mal que ele havia feito. E muitos pais fazem vista grossa diante do erro e do pecado de seus filhos. Não corrigem, fingem que não estão vendo. A criança, quando peca, precisa de correção. O homem, quando erra, ele precisa de correção, de instrução imediata. E quanto mais jovem, mais necessidade ele tem disso. E com crianças pequenas, por exemplo, quando você tenta conversar ou acalmar seu filho pequeno, ou convencê-lo somente por meio da palavra, quando você precisa corrigi-lo com vara, não pense que isso alcança aqui o objetivo esperado. Seu filho precisa aprender a obedecer a você na primeira vez que você dá uma ordem para ele. Se não for assim, você está enganando a si mesmo, nem a seus filhos você está enganando. Eu conheci uma criança que ela só atendia, ela só ouvia o pai, só ouvia, depois que ele falava 5 vezes. Fulano, fulano, e eu estou olhando, fulano, fulano. Aí na 5ª vez que ele falou alto, a garota atendeu. Aí eu perguntei para ele assim, eu sou chato, né?
Você não ouviu seu pai, não? Não, não ouvi. Realmente ele não ouviu. Eu ouvi, todo mundo que estava ouvindo ali ouviu, mas ele não foi treinado. Ele não foi treinado. Nós precisamos treinar os nossos filhos para a primeira vez que nós falarmos, eles atenderem a nossa voz. Por quê? Por que isso? Porque a educação que nós imprimimos na vida deles é uma educação da alma. Porque eles vão ouvir a voz de Deus, vão ouvir o profeta como Davi ouviu, e não serão como Davi que vão submeter e vão se humilhar diante da exortação. Eles vão fazer vista grossa e vão fazer a vontade dos seus corações, vão se arrebentar lá na frente. Se nós não ensinamos os nossos filhos a ouvirem a nossa voz e atenderem ao primeiro momento, nós estaremos ensinando os nossos filhos a quando serem alvo da exortação, da instrução, eles não derem ouvidos a essa instrução, até que sejam destruídos, até que a ruína chegue. Se o Senhor for gracioso para com ele. Porque senão, ele vai permanecer no seu pecado. Só assim eles vão perceber o erro em que eles se encontram. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos ver os nossos filhos fazendo alguma coisa errada e fingir que não estamos vendo. Isso vai trazer grandes problemas no futuro. Eu sei que muitas vezes estamos cansados, muitas vezes com crianças pequenas, né? Ou às vezes com jovens e adolescentes, né? Não, ele sabe o que ele está fazendo, ele é uma pessoa adulta, ele vai chegar à conclusão sozinho. Não vai. Não vai. E se você ama seu filho, você deve chegar a ele e dizer: meu filho, você está em pecado, você está errado. Eu estou percebendo o que está acontecendo no seu coração. Nós tínhamos um dos nossos filhos, a nossa filha, né? A Júlia. E era muito interessante a Júlia, porque às vezes nós dávamos uma ordem a ela, falávamos alguma coisa com ela. Ela obedecia, mas nós percebíamos claramente no coração dela que ela estava revoltada. Ela obedeceu externamente, mas internamente não. E nós precisamos trabalhar isso na vida dela. E ela já era uma adolescente. Minha filha, você precisa obedecer de coração. Mas eu não estou fazendo o que o Senhor me mandou? Tá. Mas não é só isso. A obediência começa aqui, de dentro. Você precisa olhar o que eu estou dizendo e perceber que essa é a melhor coisa para a sua vida, a melhor coisa para você fazer, mesmo que você não goste. Entender que eu faço isso e digo isso por amor a você. Levamos um tempo para trabalhar isso na vida da nossa filha. Ela não se revoltava, não batia o pé, não fazia isso, mas no coração dela a gente via claramente que não tinha aceitado aquela ordem. E precisamos trabalhar na vida dela a respeito disso também. A Escritura é clara quanto a isso. Lá em Provérbios capítulo 23, verso 13, ele diz assim: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara não morrerá. Provérbios 13, 24 diz assim: o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Problemas não tratados sempre vão trazer mais problemas. Ou seja, pecados ou erros, desobediência, trazem mais e maiores problemas. A Escritura nos diz que nós não devemos provocar os nossos filhos a ira, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. E quando a Escritura fala em disciplina e admoestação, ele está dizendo de correção. Correção física, junto com instrução. A vara da disciplina não deve ser o último recurso na criança, é o primeiro. Porque o seu filho não vai atender prontamente quando você falar, ele só vai atender se ele quiser.
Porque quando ele não quiser, quando aquilo for contra a vontade dele, ele não vai fazer aquilo que você está dizendo, se ele não for disciplinado, instruído com a vara da disciplina. Eu já falei sobre isso, mas muitos pais pensam que é só bater, não é isso. É a correção física e a instrução. E aí teve um pai que me perguntou, quando acaba isso? E a gente percebe que quando a gente disciplina nossos filhos desde cedo, a vara é colocada de lado. Ela não é extinta, mas ela já não é tão necessária quanto era nos primeiros anos de vida. Eles aprendem a obedecer. O nosso foco não é ações externas, o nosso foco é o coração dos nossos filhos. A falta de disciplina não gera filhos de Deus, mas filhos do inferno. Porque a palavra de Deus diz assim, tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Seu filho precisa aprender a obedecer. Você é a primeira vez que você fala com ele. Os pais cristãos precisam entender que Deus lhe deu uma tarefa de serem instrumentos de Deus para a conversão dos seus filhos. E de que forma eles vão fazer isso? Ensinando-os no caminho do Senhor, como nós vemos ali no livro de Provérbios. Os pais precisam estar envolvidos na vida de seus filhos. Eles precisam saber com quem eles andam, o que fazem na escola, o que estão vendo na televisão, nas redes sociais. E eu não estou dizendo que você tem que ter um controle policialesco dos seus filhos, não, mas você deve estar envolvido com a vida dele de tal forma a envolvê-los na vida familiar, ao ponto de vocês conhecerem plenamente um ao outro. A vocês terem uma só alma. Eu posso dizer isso. A minha alma está pegada à alma dos meus filhos. Nós precisamos mostrar interesse. Interesse neles, no que eles veem, no que eles pensam, como eles andam. Isso é um discipulado. Muitas vezes nossos filhos pequenos querem falar, estão no meio lá da conversa, do papo da família, né? E aí quando ele quer falar da opinião dele, não, cala a boca, não fala nada. A opinião dele é importante. Mesmo que seja uma criança, ele precisa perceber que não somente é amado, mas que ele é considerado como irmão em Cristo. Muitos de nós não veem os nossos filhos de 2, 3, 4 anos, aquela criança que anda assim, pela casa, como um irmão na fé, como alguém que vai caminhar a vida cristã juntamente com você. Por vezes eu vejo pais tão alienados do que seja essa tarefa, e quando eu vejo isso, eu percebo que precisam aprender mais de Cristo e da vida cristã comum do Evangelho. E nós temos aqui o exemplo de Davi como advertência. Porque a gente pode pensar assim, né? Poxa, Davi era um homem... O pastor ali, o pastor conhece a Bíblia, é um cara conhecedor, né? Isso nunca vai acontecer na vida deles. Lê do engano. Davi era um homem que temia o Senhor. Davi era um homem que amava profundamente o Senhor. A vida de Davi é um exemplo e uma inspiração de como Deus age profundamente no coração de um homem. Porque a vida de Davi não vai apontar para Davi porque ele era pecador, mas para Cristo e aquilo que Cristo faz na vida de um homem como Davi. É o que ele faz na vida de todo homem que é servo seu, que o ama. E mesmo assim, por deixar de atentar para alguns detalhes, para provavelmente pedir sabedoria diante de Deus para lidar com aquela situação, ele cometeu um erro que trouxe ruína para toda
a sua casa. Temos no exemplo de Davi uma advertência para que nós não caiamos na mesma situação de lamentar por nossos filhos, por negligência de nossa parte. Vamos orar, vamos. Senhor, nós sabemos, ó Pai, e a Escritura nos mostra isso, Senhor Deus, nos mostra, Senhor Deus, que todos aqueles que chamamos de heróis da Bíblia não foram heróis em nada. Eram homens como nós, e que se há ou houve alguma virtude neles, ó Pai, essas virtudes foram infundadas, foram dadas em Cristo Jesus, na vida de cada um deles ali, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. Porque nós só somos alguma coisa, só podemos fazer alguma coisa, Senhor Deus, pelo poder de Deus. Por isso, Senhor Deus, nesse momento, eu quero te pedir aos pais que estejam aqui, Senhor Deus, até mesmo aqueles pais que já têm filhos adultos, filhos que já saíram de casa, que estão casados, ó Pai, que o Senhor esteja dando sabedoria para que eles sejam bons conselheiros. Que o Senhor esteja também dando discernimento, não somente para aqueles que têm os filhos dentro da sua casa e que precisam desse discernimento, da sabedoria constantemente, mas esses que estão distantes, ou esses que não estão mais debaixo da sua autoridade direta ou influência, Pai. Que os seus pais possam ser conselheiros, possam ser amigos, irmãos amados, ao ponto de aconselhar, de ver mais à frente as coisas e chamar a atenção, conversar, orientar, aconselhar, demonstrar o seu amor e a sua preocupação com eles. Senhor, nos dá sabedoria, porque é somente no Senhor. A tua palavra diz que nós devemos pedir sabedoria que vem do alto, porque Ele vai nos dar sabedoria para lidar com essas questões dentro de casa, para sermos esposos, ó Senhor, que amam as suas esposas, pais que se derramam e se desgastam pelos seus filhos, ó Pai, com um único propósito, com um único objetivo, colocá-los diante do altar de Deus, para que eles possam, já na sua mais tenra infância, dizer: o Deus do meu Pai é o meu Deus. Nos dá graça, Senhor Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, e faça com que o amor que tenhamos por eles represente o amor de Deus, o amor de Cristo para com seu povo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.